Tudo bom, turma? Essa daqui é mais uma aula de redação, essa é do segundo bimestre. A gente vai falar nessa aula especificamente sobre técnicas de argumentação. A argumentação é a parte mais complicada de fazer da redação, porque é onde mais tem chance de dar alguma coisa errada. É muito comum que, ao invés de fazer uma argumentação, os alunos acabem escrevendo exposições de informações. Eles acabem repetindo aquilo que já está na coletânea, ou simplesmente escrevendo coisas que já são do conhecimento de todo mundo e não são opiniões, não são defesas de pontos de vista. Isso é um erro muito comum em redação, é uma das coisas que mais desconta ponto quando se faz uma redação no vestibular, e é por isso então que essa aula vai falar sobre técnicas de argumentação, como ter certeza de que seu texto está de fato defendendo uma ideia, que ele de fato tem um ponto de vista seu ali dentro. O que eu vou passar hoje são estratégias bem simples, que dá para ser feito sem muito drama, sem muita complicação, e vocês vão ver como elas vão melhorar bastante o texto de vocês para tirar o texto da exposição e levar o texto no caminho para a argumentação. Lembrando que essa aula está aqui em formato de vídeo e também está em formato de texto, e é legal que vocês vejam as duas coisas, porque essas informações são complementares, ok? Para fazer essa aula, eu vou tomar como base aquele tema que a gente viu em primeiro bimestre, que falava de soluções para o déficit habitacional no Brasil. Então os trechos que eu vou usar, as informações que eu vou pegar, são todas lá daquela redação. A maneira mais simples de ter certeza que você está fazendo uma argumentação é usar uma estrutura de informação mais opinião. Basicamente o que você faz aí é, começa o seu parágrafo dando uma informação que é conhecida, e aí pode ser um dado estatístico, pode ser uma fala de outra pessoa, pode ser uma afirmação que as pessoas concordam que é verdadeiro, e a partir dela você emite uma opinião. Eu vou mostrar vários trechos disso durante essa aula, e a gente vai começar com desse então, um pedaço que faz uma informação seguida de uma opinião. Dá uma olhada. O trecho diz assim: segundo dados da FGV, até o ano de 2030, serão necessárias mais de 30 milhões de casas para suprir a demanda de habitação do país. Esse número indica que a questão da habitação deveria se tornar um ponto fundamental das políticas públicas, porque tem o potencial de se transformar em uma enorme crise social. Isso aqui então é um parágrafo de argumentação, e a gente vai mostrar como é que ele foi composto. Essa primeira informação, que está agora em amarelo e em dourado, ela é algo conhecido. Eu tirei ela lá da coletânea de texto. Então está dizendo, até 2030 serão necessários 30 milhões de casas. Essa informação está dada, isso aqui não é uma opinião que eu tenho, isso aqui é um dado estatístico levantado lá pela Fundação Getúlio Vargas. O que vem depois, que é essa parte em itálico, isso sim é uma opinião. Esse número indica que a questão da habitação deveria se tornar um ponto fundamental de política pública, porque ele pode ser uma crise social. Sou eu quem acho isso. Essa é a minha opinião sobre esse número de 30 milhões de casas necessárias até 2030. Outras pessoas podem achar outras coisas. Outras pessoas podem achar que esse número não é preocupante. Podem achar que é necessário outro tipo de política, que é necessária iniciativa privada. Pode pensar qualquer outra coisa. Mas esse pedaço que está em itálico, isso é uma opinião. Vocês viram então que é uma coisa super básica de fazer. Você começa dando a informação, que geralmente você vai tirar da coletânea, ou você sabe alguma coisa sobre aquele assunto, e depois opina sobre ele, depois diz alguma coisa sobre ele, alguma coisa que você acredita. Essa alguma coisa que você vai opinar pode ir em algumas direções, e isso também vai ajudar vocês a fazerem textos melhores. A primeira ideia que vocês podem operar aqui é de que essa opinião está baseada em duas ideias. Ou você vai falar das causas daquela informação, ou você vai falar das consequências daquela informação. Pegar a ideia? Ou você fala de causa, quer dizer, explica por que aquilo acontece, explica a existência daquela informação, ou você fala das consequências. O que vai acontecer com o Brasil, o que vai acontecer com aquele cenário por causa daquela informação. Eu vou mostrar agora um trecho que fala com causa e um trecho que fala com consequência. E vocês vão ver a diferença entre eles, olha só. Eu estou começando então com a mesma informação, tá? Segundo dados da FGV, até o ano 2030 serão necessárias mais de 30 milhões de casas para suprir a demanda de habitação do país. Isso aqui é a informação. O que está em itálico daqui por diante é uma opinião, e eu estou opinando sobre as causas desse problema. O que está relacionado ao crescimento natural da população, mas também tem causas na falta de programas adequados de obtenção de moradia, cuja ausência empurra milhares de pessoas a condições degradantes de habitação, como casas superlotadas, morar de favor ou ir para as ruas. Então esse pedaço que está em itálico é a minha opinião sobre por que é que vão ser necessárias 30 milhões de casas até 2030. É a minha opinião sobre a causa, por que é que eu acho que isso vai acontecer. Outra maneira de fazer isso é opinar sobre as consequências.
Estou começando com o mesmo dado, vocês estão percebendo aí a ideia de que até 2030 precisa de 30 milhões de casas. E agora o que está em itálico é uma opinião minha sobre a consequência. Esta previsão indica que os problemas atuais de habitação serão ainda piores no futuro próximo, sendo que a consequência do aumento do déficit é a ampliação do número de pessoas morando nas ruas ou em condições precárias. O que eu estou fazendo aqui então é uma especulação. O que vai acontecer com o Brasil por causa dessa demanda que aumenta? Vai piorar a situação do país. Você vai ter mais gente ainda morando na rua, mais gente em situação precária. Então eu estou opinando agora sobre consequências desse número. Reparem então, eu parti da mesma coisa, de um número, de um dado, às vezes eu escrevi sobre a causa dele, depois eu escrevi sobre a consequência dele. Essa ideia de causa e consequência pode se estender pelo texto. É possível fazer o seguinte, você tem essa informação que está dada, esse número, essa citação, algo assim, e aí, o primeiro parágrafo de argumentação, você elabora as causas daquela informação. Já no segundo parágrafo, você elabora as consequências daquela informação. Um dos dramas que todo aluno tem é como é que enche 2 parágrafos com argumento. Às vezes a gente só consegue encher o primeiro. Se você for na estrutura de causa e consequência, dá para fazer isso. O primeiro você enche com a causa, o segundo você enche com a consequência. Não precisa nem ser a mesma informação. Pode ser que no primeiro tenha uma informação e uma causa, no segundo, outra informação e a consequência. Então isso pode dar certo, tá? Você tem elementos suficientes para conseguir encher o primeiro parágrafo de argumentação e o segundo parágrafo de argumentação. Outra maneira de explorar essa ideia das causas ou das consequências é a ideia de multiplicidade, ou oferecer mais de uma causa ou oferecer mais de uma consequência. Eu vou mostrar um trecho para vocês em que são oferecidas 2 causas para o problema e vocês vão ver qual é a melhor forma de organizar isso. Olha só. O trecho diz assim: a crise de habitação no Brasil é crescente, com quase 8 milhões de pessoas sem um lar, e tem causas políticas e econômicas. Do ponto de vista político, a total ausência de uma gestão pública que esteja minimamente preocupada com o desenvolvimento organizado das cidades e voltada somente para ações pontuais de manutenção. Já sob o prisma da economia, a especulação imobiliária também é responsável por habitações vazias, cujos proprietários apenas aguardam por reformas públicas que valorizem seus imóveis. Vocês percebam nesse trecho que ele começa com uma promessa. Eu digo para o leitor, tem 2 causas, a causa política e a causa econômica. E aí eu deixo bem claro, essa daqui é a causa política, a total ausência de uma gestão pública. Essa outra aqui é a causa econômica, a especulação imobiliária também é responsável por habitações vazias. Quando eu faço isso, eu tenho um texto bem organizado, em que eu tenho uma promessa de assunto e depois cumpro essa promessa deixando claro, aqui estou falando desse ponto, aqui estou falando desse outro ponto. Essa ideia das causas múltiplas também pode ser estendida para mais de um parágrafo. Então você pode, por exemplo, na sua introdução anunciar isso, dizer esse problema tem uma causa econômica e uma causa social. E aí o primeiro parágrafo de argumentação fala da causa econômica, o segundo parágrafo fala da causa social. Você organiza seu texto e vai guiando o seu leitor sobre como é que você vai fazer essa sua argumentação. Então você pode fazer isso dentro de um parágrafo só, ou pode fazer isso em 2, e aí ajuda também a preencher a redação. A outra estratégia que eu gosto de usar é uma que eu chamo de razão imediata e razão profunda. Também tem a ver com as causas, mas aí não é apontar causas diferentes. É apontar que uma causa existe, mas que existe uma causa maior por trás. Existe alguma coisa mais importante, ou simplesmente que explica melhor o assunto. Dá uma olhada nesse próximo trecho. Segundo dados da FGV, a região sudeste concentra 40% do déficit habitacional do país. O que pode ser explicado porque a região é a mais populosa e, em grande parte, com custo de vida mais alto. Isso, contudo, é apenas uma parte da razão. Em grandes cidades como São Paulo e Rio de Janeiro, historicamente, o crescimento das cidades foi pautado por uma noção rasa de progresso, que entendia que aumentos de população e a construção de prédios de luxo eram sinais de sucesso, em detrimento de uma visão planejada. Como resultado, as cidades cresceram de forma desordenada, com ocupação desigual e gargalos habitacionais que parecem hoje sem remédio. Vocês estão vendo aqui então que primeiro eu dou uma informação de que o Sudeste concentra 40% do déficit habitacional, e aí vem uma razão imediata, vem a explicação mais óbvia para esse assunto. Tem mais gente sem casa no Sudeste, porque o Sudeste é onde mora mais gente e também porque o custo de vida é mais alto. Mas aí eu ofereço, depois da minha redação, uma explicação mais profunda sobre isso. E aí está dizendo ali, o crescimento da cidade é baseado numa ideia de que o progresso é aumentar a gente, é ter regiões de luxo,
ao invés de você planejar o crescimento da cidade, ao invés de você planejar a maneira como ela vai ser ocupada. Então eu ofereci para aquela ideia de que o Sudeste tem o maior déficit uma razão mais simples, mais imediata, é porque tem mais gente, é porque é mais caro, mas ofereci depois uma explicação mais profunda. Não é só porque é mais caro, é porque a ideia de cidade dessas regiões é uma cidade mais cara, é uma cidade com muita gente, sem nenhum tipo de planejamento. Essa ideia de razão profunda e razão imediata também pode ser estendida para um texto inteiro. O primeiro parágrafo de argumentação pode falar da razão imediata e o segundo parágrafo pode dar a razão mais profunda. Lembra que tudo isso funciona nessa ideia de primeiro eu ofereço uma informação, eu ofereço um dado, ofereço uma citação, ofereço uma verdade absoluta, ofereço algo assim, ofereço um exemplo e depois eu dou essas opiniões. Então, perceber que organizando a redação assim, a chance de você conseguir montar algum tipo de argumento dela e fugir só da exposição simples aumentam bastante. Eu fico por aqui, convido vocês de novo a lerem o texto de apoio que está embaixo da página, porque ele ajuda a entender melhor as coisas. A gente se vê na próxima aula. Até mais!